Bom dia, amada igreja. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir em Hebreus, capítulo 1, para que possamos refletir na palavra do nosso Deus. Nós estamos em dezembro, né? Como diz a música, então é Natal, a festa cristã. E os enfeites começam a aparecer nas casas. Lá em casa a gente vai seguir a boa ideia da irmã Priscila e montar só uma ponteira e não uma árvore para ficar bem longe dos braços esguios da Bia ou da nossa cachorra. E outro enfeite comum que nós temos no Natal normalmente é o presépio. Você tem lá a vaquinha e o cordeirinho, os pastores e os magos, os anjos e a estrela, Jesus e seus pais. É tudo muito fofinho, tudo muito Nutella, tudo muito gourmetizado. Eu quero convidar você a desgourmetizar o presépio. Porque nós precisamos sentir os sabores crus, para que nós possamos entender quão esplêndido é o Natal e a sua alegria. Volta comigo cerca de 2000 anos, e você vai ver uma incipiente família viajando 150 quilômetros, provavelmente num burrinho, para ir de Nazaré até Belém. E um dos medos de todas as mulheres, bem compreensível, é dar à luz longe do conforto e da segurança da sua cidade, do seu lar. Agora imagine então Maria, em seu desespero, quando a bolsa se rompe. Imagine a angústia de José procurando um lugar para essa família ficar e fechado, não tinha lugar, está tudo ocupado. Imagine então eles tendo que pegar o seu bebê e envolver e deitar ele onde os animais se alimentavam. Não era um cenário encantador. Nas cabeças de José e Maria não estava aquele rosto plácido e uma auréola. Provavelmente estava a preocupação com o seu recém-nascido. E o bebê que Herodes queria matar por ser rei dos judeus, não nasce no palácio, não nasce no templo, não nasce nem numa hospedaria. Veja ele, uma manjedoura. E a manjedoura não tinha aquele formato de V bonitinho que parece um berço. Era uma pedra, com um buraco no meio, onde os animais comiam. Já que nós estamos desgourmetizando o presépio, vamos falar sobre os anjos. Sabe aquelas figuras fofinhas, gorduchinhas? Nada disso. A Escritura jamais retrata anjos dessa maneira. E a forma como nós retratamos anjos influencia em como nós os vemos. Tanto que C.S. Lewis, no prefácio original de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele lamenta as retratações angélicas na arte. Ele fala, nas artes plásticas, essas representações simbólicas vêm se degenerando paulatinamente. Os anjos de fra angélicos estampavam nas faces, nos gestos, a paz e autoridades celestiais. Mais tarde, surgem os anjinhos de Rafael, nus e rechonchudos. Finalmente surgem os anjos meigos, delgados e delicados da arte do século XIX. Anjos de compleição tão feminina que só não parecem sensuais por causa de sua insipidez. Esses símbolos, todos eles, são perniciosos, diz Lewis. Nas Escrituras, as visitações angélicas são sempre alarmantes. E eles se apresentavam dizendo, não temas. O anjo retratado na era vitoriana parece que dizer, calma, passou.
Você já parou para pensar? Toda vez que um anjo surge, ele diz para os pastores, ele diz para Zacarias, não temas. Porque havia motivo de temor. Anjos são seres tão gloriosos que quando o apóstolo João, um judeu que jamais se prostraria diante de outro Deus, recebe a visão do Apocalipse, ao contemplar o anjo, ele se prostra aos chãos, e o anjo responde em Apocalipse 28, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos e profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Anjos como mariposas atlas, eles rodeiam o esplendor da glória de Deus em estrondoso louvor. Como emissários celestes, eles comunicam com magnanimidade fielmente a mensagem do trono. Como um exército assolador, eles serão poderosos agentes de Deus no juízo final. Um bebezinho e uma manjedoura. Resplandecentes anjos de poder. Mas estranhamente você cantou no começo desse culto. Vão-se alegres os pastores, ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Não são anjos, seres superiores que habitam lá no céu? O que eles fazem na terra, louvando ainda um bebezinho? E é isso que nosso texto em Hebreus 1:6 vai nos comunicar. Veja o que ele diz. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Vamos entender um pouquinho o contexto desse texto. Era comum para os judeus naquela época a crença de que a lei de Moisés havia sido dada por intermédio de anjos. E o autor de Hebreus escreve essa epístola para exortar aqueles judeus convertidos ao Messias, para que mantenham-se firmes na fé, porque eles estavam sendo pressionados e perseguidos religiosamente. E a perseguição era mais ou menos assim: você vai deixar a lei de Deus, dada por meio de gloriosos anjos, para seguir um ser humano? E pior, um criminoso que foi crucificado? E o autor de Hebreus aqui, então, ele vai colocar 7 citações do Antigo Testamento, mostrando a perfeita supremacia de Cristo sobre os anjos. Ele categoricamente vai nos mostrar que Cristo é superior aos anjos, porque tem um nome superior, ele é filho. Ele tem uma honra superior, todos os anjos o adoram. Ele tem uma vocação superior, ele é o rei soberano. Ele tem uma existência superior, ele é eterno e imutável. E ele tem uma posição superior, ele governa o universo. Só que eu quero focar com vocês, não no capítulo 1 inteiro, mas só nesse versículo 6. Quando o primogênito é introduzido no mundo, Deus diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui nós temos o autor de Hebreus provavelmente citando o segundo cântico de Moisés, que está em Deuteronômio 32, mais especificamente no versículo 43. E esse era um cântico importante para os judeus. Ele era utilizado no templo, na sinagoga, era inclusive utilizado na igreja primitiva. E os judeus de fala grega valorizavam tanto esse hino que incluíram no livro chamado Odes, que foi incluso após os Salmos, no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta. E como o público do autor de Hebreus provavelmente são judeus de fala grega, ele traz esse texto para mostrar a superioridade de Cristo. Mas se você for lá para o Antigo Testamento, você pode ficar um pouco confuso e falar, o que isso tem a ver com Jesus? Quando foi primeiramente entoado o primeiro cântico de Moisés lá no Êxodo, eles tinham acabado de cruzar o mar, celebrando a vitória de Deus sobre o Egito e a libertação da escravidão. Mas nesse segundo cântico, o povo e Moisés estão prestes a entrar na terra prometida. E o cântico lá em Deuteronômio pode ser dividido em 3 partes.
Na primeira parte, Moisés lembra dos atos passados de Deus, de como Deus abençoou o seu povo, especialmente na pessoa de Jacó, tirando ele, abençoando ele do meio do deserto. E na segunda parte, Moisés, atônito, retrata que o povo respondeu não em gratidão, mas em idolatria, e que o juízo de Deus viria sobre o pecado. Mas na terceira parte, Moisés fala que Deus viria em juízo sobre os inimigos e salvaria compassivamente o seu povo. Deus viria em redenção e libertaria o seu povo. Deus viria, o texto diz, em expiação. Ou seja, Deus reconciliaria o seu povo com ele através de um sacrifício. Agora imagina o povo judeu cantando este hino, ano após ano, e aplicando ao contexto que eles estavam vivendo, a sua realidade. Porque eles sabiam que Deus usa os eventos e os atos redentores do passado como paradigmas da salvação no futuro. Então, conforme eles cantavam, eles lembram do pecado deles, mas que Deus viria em salvação. E vez após vez, isso aconteceu. Deus libertava o seu povo caía em pecado. Deus vinha e libertava o seu povo caía em pecado. E esse ciclo vicioso continuava. Até que parece que nada se solucionava, nada mudava, parece que ficava pior. Rei após reis, todos falharam. Profetas vinham e o povo continuava se rebelando. Todos os anos, os sacerdotes ofereciam sacrifício pelo pecado e todo o próximo ano, um novo sacrifício era necessário. Nem mesmo a lei de Deus, dada por anjos, foi capaz de transformar o coração idólatra desse povo. Algo mais definitivo era necessário. Um governo pleno, uma mensagem absoluta, um sacrifício perfeito, uma salvação completa. E talvez você esteja chegando a este fim de ano se sentindo um pouco assim. Nesse ano tão difícil, você percebeu quão frágil a força do ser humano é. E talvez você tenha procurado salvação através da autoajuda. Só que você percebe que sua consciência continua culpada, que você precisa de uma ajuda do alto para purificar a sua vida dos pecados. Talvez você tenha procurado uma mensagem transformadora. Se você for ouvir podcasts aí, boa parte deles é sobre como melhorar a sua vida, como ter um desempenho melhor. E todas as vezes nós falhamos. Ou talvez você tenha buscado gurus espirituais para aliviar sua consciência, mas nada disso parece ser absoluto. Talvez você até afirme acreditar em Deus, você diz ter fé na vida, mas é como se Deus e pensamento positivo fosse a mesma coisa para você. Ele não veio definitivamente na sua história te salvar. Quando nós criamos e pensamos em Deus conforme os nossos pensamentos positivos, Ele não é o rei absoluto. Nós é que somos falsos monarcas. O contexto desse cântico de Moisés nos lembra da insuficiência humana para se salvar. E esse ano é um retrato, onde todos nós nos vemos cativos de um vírus que você não consegue nem ver. Então nós precisamos de uma salvação mais definitiva. Se nem homens e nem anjos conseguiram, seja poderes políticos, religiosos ou filosóficos deram conta, se nem mesmo seres angelicais deram, nós precisamos de algo superior a homens, superior a anjos.
Nós precisamos que o próprio Deus rompa os céus e venha a este mundo em salvação. É aí que aquele povo começa a se lembrar o que os profetas diziam. Que um descendente de Davi, nascido de mulher, viria, um rei ungido. E ele não seria só mais um rei poderoso, ele seria Deus forte. Ele não seria só um sábio inteligente, ele seria um maravilhoso conselheiro. Ele não seria só um guru tentando apaziguar nossas consciências pesadas. Ele seria o príncipe da paz que viria nos reconciliar com o Altíssimo. Então, conforme agora eles cantavam novamente esse cântico de Moisés, eles olhavam para frente, para o dia que o Messias veria e salvaria o seu povo e os conduziria à terra prometida. E o autor de Hebreus olha para tudo isso e diz: é Jesus, é Cristo o Rei, a quem pastores guardam e anjos cantam. É o primogênito, conforme ele diz aqui. Primogênito, não no sentido temporal, como se Jesus tivesse sido criado primeiro que os anjos. É justamente a superioridade de Cristo que o autor de Hebreus quer apontar aqui. Ele é o próprio Deus, mas primogênito num sentido hierárquico. Veja, na cultura judaica, o primeiro filho, ele recebia uma posição de honra. Ele recebia uma porção especial da herança. E ele recebia a responsabilidade de ser o auxiliador dos seus irmãos. Ou seja, quando nós falamos de Jesus como primogênito, nós estamos dizendo que ele é supremo sobre toda a criação, que ele é o herdeiro de todas as coisas e que ele é o salvador dos quebrantados de coração. Ele veio. E para salvar o ser humano, ele precisou se fazer verdadeiramente homem. O Deus encarnado, o Deus homem, que se esvaziou da glória eterna que tinha junto com o Pai. E foi feito nesse aspecto, por um pouco menor que os anjos. É isso que o autor de Hebreus vai concluir no capítulo 2. Que Jesus passou por essa humilhação, de ser um bebezinho numa manjedoura, de morrer na cruz, menor que a glória que os anjos possuem. Sabe por quê? Para provar a morte por nós, para conduzir muitos filhos à glória, para nos chamar de irmãos, para destruir o diabo que tem o poder sobre a morte, para nos livrar do cativeiro, do pavor da morte. Então, amados, veja o Deus menino vindo até o nosso barro, deitado onde bois comem, para que você pudesse ser conduzido para a glória. Veja o infante divino sendo perseguido e fugido, e tendo que fugir para o Egito, para que você fosse liberto do cativeiro, do pavor da morte. Veja aquele no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade, crucificado e colocado num sepulcro, para que você pudesse ter vitória sobre os inimigos da sua alma, sobre o diabo que tinha o poder da morte. Então, mais uma vez, neste Natal, quero te convidar a não pensar em vida só porque tem um bebezinho numa manjedoura fofinha. Porque a manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O sepulcro está vazio. Mas o trono celestial está ocupado. O primogênito que foi introduzido no mundo na encarnação é introduzido no mundo do porvir. E quando isso acontece, quando ele ressuscita em poder e é levado aos céus em glória, quando aquele que foi humilhado por nós é reconhecido
e declarado como Filho eterno, Herdeiro supremo e Redentor. Então uma voz ecoou pelos céus, e o Pai do seu trono disse: todos os anjos o adorem, se prostrem diante dele. E nesse momento nos céus reverberou glória, glória a Deus nas alturas. João nos dá um vislumbre deste momento em Apocalipse. Ele diz: vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, se você está aqui hoje e você não recebeu essa salvação e esse reinado definitivo de Jesus sobre a sua vida, eu quero convidar você a perceber que nada neste mundo, nem homem, nem anjos, além do próprio Deus encarnado, colocado na manjedoura, crucificado por nossos pecados e ressurreto para nossa reconciliação com Deus, é capaz de salvar a sua alma. Então quero convidar você a crer em Cristo, se arrependendo dos seus pecados e se juntar ao coro celestial em adoração. Porque o rei que foi colocado na manjedoura não tem problema de receber os humildes de espírito. E se você está aqui, e talvez você se sente como o público do autor de Hebreus, sua fé está fraca, você está sentindo pressão do mundo, para talvez não abandonar Jesus completamente, mas talvez colocar Jesus e mais alguma coisa, para tirar o escândalo do Evangelho, para não dizer, essa é a festa cristã, porque quem nasce não é só um bebê, é o Deus encarnado, digno de glória. E talvez o mundo tenha vindo com pressões, seduções e prazeres para você, e você se sente longe e cativado pelos fascínios deste mundo. Eu quero que você olhe para esse que estava na manjedoura e agora está na glória. E te promete, após sofrer por um pouco, a glória eterna, a entrada na cidade celestial. Eu quero que você pense, o que os ídolos deste mundo podem te dar de verdade? Será que eles não mentem todas as vezes que te prometem alegria? Será que eles não te enganam toda vez que te prometem prazeres eternos? No batismo, como nós vimos, ao descer as águas, nós afirmamos, nós morremos com Cristo para o mundo e para o pecado. E amado, você que já foi batizado, não é que quando você subiu das águas, representando uma novidade de vida que Cristo lhe dá, e a promessa da entrada no paraíso. Pergunte-se, será que as pressões deste mundo, do seu trabalho, da sua escola, da sua família, conseguem prometer algo maior? Cuidado com quem você despreza. Se a lei dada por anjos trazia condenação aos transgressores, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação do Deus menino que veio para morrer na cruz por nossos pecados? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ouça a adoração dos anjos. Quebre o seu coração e se apegue com firmeza à verdade do Evangelho, para que você nunca se desvie dela. Ou talvez você esteja aqui e esse Natal para você é um Natal amargo. Você está triste por causa dos efeitos da quarentena. Seu coração está pesado. Você está abatido por não poder celebrar as festas como você gostaria. E você está até temeroso por causa dessa pandemia e das mortes.
Você não consegue parar de pensar na curva que cresce agora novamente. Quero convidar você para que essas ervas amargas deste ano lembre a sua vida da salvação que Jesus trouxe. Porque ainda que o Covid atinja seu corpo, Jesus tomou a sua morte. E Ele o libertou daquele que tem o poder sobre a morte. E mesmo que nós passamos dias enclausurados, em sofrimento, Cristo nos libertou do cativeiro do pavor da morte. E mesmo que esse mundo dolorido passe, nosso Senhor nos diz que conduzirá os seus filhos à glória. Então confie naquele que é o primogênito, aquele que tem bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos que vêm em régia profusão prometida para a sua vida. E quando você olhar para esse mundo, as suas dores vão parecer um grão comparado com o peso da glória que lhe foi prometido. Então eu quero convidar você que está nesse estado a romper a noite escura da sua alma, cantando com o salmista: ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amados, esses são os sabores rústicos, às vezes amargos, mas altamente sublimes do Natal. Esta é a humilhação e a glória desse presépio nosso. As duas últimas estrofes do hino natalino que nós cantamos entoam: berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece nosso amor. Povos, tribos, celebrai-o. Glória a Deus também dizei, de joelhos adorai-o. Ele é o Cristo, o grande Rei. Nosso Cristo, que nós vamos lembrar conforme participamos da ceia, que foi introduzido neste mundo, em uma manjedoura. O nosso Cristo, que provou por nós a morte. O nosso Salvador, que ressuscitou em poder. O nosso Rei, que triunfou e foi introduzido no mundo que há de por vir. É esse que nós celebramos ao partirmos o pão e participarmos do cálice. Então eu quero te convidar a se juntar ao coro celestial, ao coro angelical e anjos que se submetem e adoram a Cristo, e que você também possa cantar no seu coração hoje: glória, glória a Deus nas alturas. Vamos orar? Quem é este menino, Deus, que por nós nasceu? É tu, ó Cristo, que vieste redimir a nossa alma da morte. E porque nós fomos redimidos, salvos, libertos, nós cantamos. Nosso coração louva e adora, conforme nós participamos daquele que é o memorial e bênção em nosso favor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.